Minha querida, Ai, lindeza! boa noite. Andréia já está A conosco. Ah, Andrea, meu Deus, o que que a gente faz com essas pessoas que moram num lugarzinho especial do nosso coração? nossa, a Andrea, ela colocar num potinho. E aí, minha E querida, aí? animada para a gente começar essa live? Vim conversar Vou querer bastante. participação da Andréia, porque a Andréia também sabe muito sobre isso. Boa noite, minha lindeza. Boa Marísia, noite. seja bem-vinda também. Coisa boa, viu? A gente Gente, quer começar contribuição a de todo mundo. noite. Sim, sim. Contribuição de todo mundo. E aí? Oi, E João, seja aí, João? bem-vindo. Vamos dar um Carol, alô? Oi, me conte. vamos dar. Ô, Vamos lá. Márcia, seja bem-vinda. O que que a gente vai conversar aqui hoje, Nelminha? Pois é, né? As necessidades emocionais, tema importantíssimo para a gente na terapia do esquema. Mas vamos começar do comecinho, né, Carol? Sim. O que que a gente pode trazer para iniciar essa conversa? Eu acho que é interessante trazer para o pessoal que a gente estava estudando Uhum. juntas, né? Sim. E a gente se deparou com um texto que traz esse novo olhar para as necessidades emocionais, né? E a Uhum. gente quis frisar que é sob a ótica da terapia do esquema, Sim. porque pode ser que algumas pessoas que assistam depois, ou se tiver alguém aqui também com a gente que não é da Isso, terapia do esquema, isso. para poder entender de Uhum. onde que a gente está falando, né? Sim. Então, o que que é esse novo olhar sobre as necessidades emocionais, né? A gente vai partir um pouquinho ali do beabá, né, Nelminha? Para Uhum. quem Sim. não conhece, Só conhecer um uma pouquinho, introdução, né? introdução, e trazer essa Isso. contribuição nova que foi muito legal, que a gente estava estudando e a gente falou, olha Aham. isso! Tipo, muito legal, né? Vamos compartilhar com as Porque é guardar só pessoas. para nós, vamos compartilhar, né? Exatamente, né? Então faz para a gente aí, Carol, essa pequena introdução, por favor. Mas eu vou estar junto aqui, Tá aqui, né? Mas garradinho. enquanto isso, o pessoal que entrou, eu imagino que o pessoal já conheça, né, a terapia do esquema. Ó, Mentes de Criança, a Marcelinha, Andréia a Andrea conhece. conhece, João Aham. conhece. Então, Márcia quem for também me entrando parece aí que já conhece. conhece, né? Sim, sim. Então, uma coisa que eu gosto, que eu acho importante da gente trazer, né, é o principal foco da terapia do esquema, né? Isso. E é uma forma também, assim, da gente sintetizar o nosso trabalho enquanto terapeuta do esquema Uhum. e Sim. trazer isso para quem não conhece e ficar conhecendo, Uhum. né? Sim. Então, o principal foco da terapia do esquema é ajudar o nosso paciente a Isso. atender às suas próprias necessidades emocionais. Uhum. Né? Sim. Então, é por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro se perguntando quais são as Isso. necessidades emocionais do meu paciente. E depois a gente Uhum. vai para uma perguntinha que fica todo mundo doido para saber, que é, já sei, mas agora como que faz? Né? E aí é que entra o terapeuta ali na relação terapêutica, né? Porque isso que você está Exatamente. colocando, Carol, é muito importante. A gente precisa identificar junto com o paciente as necessidades, mas também mostrar que nestas relações, primeiro na relação com o terapeuta, depois no desenvolvimento do adulto saudável e em outras relações. Ele precisa ou ela precisa saber quais são suas necessidades, né? Isso. Necessidades emocionais, que lá na infância não foram supridas. Isso. Mas é importante que ele conheça todas as necessidades, né? Que é inerente a qualquer criança. Uhum. Exatamente. Então, a gente tem essas necessidades emocionais, que elas são básicas, são Sim, universais, sim, né? isso. Inclusive, tem base empírica, né? Que validou essas Uhum. necessidades. Foi Sim. necessário preencher uma série de critérios aí para a gente realmente falar, olha, essas necessidades Uhum. emocionais são básicas, são Sim. universais, e o que que a gente precisa, né? Isso.
ficar com esse olhar aí de quais são e o como atendê-los, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Tem uma questão importante, né? Que é dentro dessa formação, então, do esquema, a gente sabe que cada esquema, ele vai ser originado aí porque alguma necessidade emocional, ela foi frustrada. Então, cada esqueminha tem a sua necessidade emocional que foi frustrada ali. E que a gente vai entender também que não só essas experiências, que muitas vezes são ali do ambiente familiar, com seus colegas, com os pares, né, cuidadores, mas também com o temperamento que vão influenciar aí nessa formação dos esquemas, né? Outro ponto importante na terapia de esquema, que leva enormemente em consideração o temperamento da criança na fase pré-verbal, e que após a fase pré-verbal, nós vamos comumente chamar de personalidade, traços da personalidade, especialmente baseado nos 5 grandes traços da personalidade. Né? Esse é um outro ponto importante, que a terapia do esquema, ela visa entender como que se dá o desenvolvimento da personalidade. Sempre ela vai nomear sobre temperamento. Mas é importante a gente entender, né, em cursos que nós estamos fazendo, em leituras de artigos, que temperamento pode ser considerado na fase pré-verbal, mas que depois nós vamos nomear como personalidade. Personalidade. Né? Sim. E aí tem esses 5 fatores, né, Carol? Tem 5 traços que nós sempre precisamos estar atentas a ele. Né? Isso é tão importante, né, Nelma? Porque você está falando, né, dessa configuração do temperamento com a personalidade, né? E é uma das principais contribuições da terapia do esquema, que é compreender isso. Como que uma pessoa se torna quem ela é. Então, como ele passa pelo temperamento, né? E para a pessoa ela funcionar com esse estilo de enfrentamento, passa por esse temperamento, pelas experiências que ela teve, essas experiências que foram frustradas, e o estilo parental também, que a gente vai falar, vamos tentar falar aqui hoje. Esse vai ser o nosso foco daqui a pouquinho, que é isso que a gente está trazendo, um novo olhar, daqui a pouco, né? É lá no final, né? Mas a gente não pode esquecer. Sim, e também tem que o temperamento é entendido na terapia do esquema como aquilo que nós devemos dar importância para entender até quais são os estilos de enfrentamento de preferência daquela pessoa. Tá? Porque se ela é uma pessoa mais ansiosa, então ela pode escolher mais a evitação. Se ela é uma pessoa com um temperamento mais agressivo, não é violento, agressivo, ela pode escolher mais a hipercompensação. Se ela tiver um temperamento mais passivo, porque são dimensões, ela pode escolher preferencialmente a resignação. Nós todos podemos circular em qualquer um desses estilos, mas que o temperamento tenha aí a sua força, né, para nos orientar nessa escolha, isso também acontece, né, Carol? E que tem que ser o nosso olhar, a lupinha ali, né? Tanto para essas necessidades, então, como que a gente vai atender, e a gente vai usar um exemplo aqui, que ele é um exemplo, até resumo, assim, para quem já é da terapia do esquema, que ajuda a gente nos atendimentos a ficar com essa lupinha e o temperamento também, porque vai influenciar na escolha do estilo de enfrentamento, como a Nelma colocou. Isso. Então, eu acho importante a gente fazer dar um exemplo aqui de um esquema. Por exemplo, o esquema de abandono, então seria o esquema inicial desadaptativo. Né? Então, assim, esse novo olhar para as necessidades emocionais, ele não traz só o esquema inicial desadaptativo. Né? Ele traz também o esquema adaptativo. Então, quando a gente pensa no abandono, que é o esquema inicial desadaptativo, né? Qual que é a necessidade, então, que precisa ser atendida ali?
Quem tá aí que é terapeuta do esquema? Que gostaria de contribuir conosco, né? Porque vamos se ele exercitar. olhou pela ótica da prática no consultório, aquilo que faltou, trouxe, né, o desenvolvimento do esquema de abandono, o que teria que ser nutrido nessa criança e que não foi nutrido? Isso. Alguém gostaria de se arriscar, dizer, né? Quem trouxe foi da TE, Andréia. Cadê você, Andréia? Marcelinha. Isso, Marísia. Muito bom. Amor, né? Conexão, porque o amor é isso, é aquela conexão, né? Eu preciso disso como pessoa, me sentir amada, né? Me sentir conectada. É isso mesmo, Carol? Isso mesmo. E também, ótimo. né, somado a isso... A Marta também entrou, a Andréia está ali nos contando. Isso, Marta também pode nos ajudar. Isso. Todo mundo. Porque a gente vai passar aqui, então, pelo que faltou e como que a gente vai atender isso. Sim, Amparo, muito bem, Marcelinha. Ai, que saudades de você também, minha querida. Seja bem-vinda. E aí, Carol? Isso mesmo, a Marcelinha falou também. Proteção, segurança. Isso né? mesmo. Então, assim, quando a gente identifica qual que é o esquema, né? Qual que é a necessidade que ele precisa, proteção, segurança, precisa de uma figura de apego que seja estável e previsível, que é o que traz essa segurança. Sim. Né? Então precisa de estabilidade, né? Isso. Ok. E que se a gente for pensar, então, o esquema inicial adaptativo, então, alguém que tenha essa necessidade atendida aí na sua infância, ela vai ter, então, um apego seguro, né? Sim. Que é esse amor incondicional, que é a nutrição emocional. Isso mesmo. Isso. Isso mesmo. O apego seguro. Isso, Andréia, exatamente, né? Que não está, que oferece tudo isso. Ele é seguro porque ele oferece a estabilidade, a segurança, o amparo, a conexão. Muito bom, meninas. Estou gostando de ver. Obrigada pela participação, né? Nós gostamos assim, viu? Bastantes contribuições. E aí, Carol, além do abandono, a gente pode pensar em algum outro? Podemos pensar também, mas antes, eu acho, né? Vamos pensar aqui também qual que foi a experiência emocional também que frustrou essa necessidade. Né? O que fez, o que contribuiu para que esse esquema ele fosse formado ali? Sim. Né? Então, quando a gente fala que a pessoa ela precisa de uma estabilidade, de um apego seguro ali, muitas vezes o que faltou é exatamente o contrário disso, né? Essa pessoa ela não teve uma figura de estabilidade. Às vezes o cuidador, ele faleceu muito cedo, ou ele saiu de casa, abandonou o lar muito cedo também. Casos, né, de pais que às vezes têm um certo tipo de adoecimento e ficam ausentes ali para os seus filhos, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Nascimento de um novo irmão. Exatamente. Considerar, ficar só olhando, né, para os outros irmãos e meio que abandonar mesmo. Ele se sente, né, colocado de lado, abandonado. Sim. Isso. Então, o nosso como, né? E aí, como que eu vou atender essa necessidade? Primeiro que a gente tem que ter esse conhecimento mesmo enquanto terapeuta do que a gente pode fazer, que é suprir, de certa forma, né, de maneira limitada, essa necessidade. Então, de dar segurança, de estar ali quando o paciente precisar, de ser essa referência de segurança. Mas principalmente... pode falar, minha. Então, você está trazendo uma coisa que eu acho que, para nós que somos terapeutas, e nós convidamos, né, os estudantes e os terapeutas para participarem, é que eu preciso, ao receber o meu paciente, já estar atenta a quais necessidades não foram atendidas.
Tá? Então, eu vou precisar identificar, eu posso usar uma linha do tempo, eu posso usar um questionário, mas principalmente ali na relação terapêutica, aonde no comportamento ou nas distorções cognitivas, eu vou aprendendo, eu vou ali, ó, capturando quais necessidades não foram atendidas, né? Exatamente. E a gente tem o como, né, que é a pessoa, muitas vezes quando a gente explica para leigos, as pessoas perguntam, eu tenho esse esquema, né, como que eu vou resolver? É muito comum isso. Então, assim, tem o seu como, que é buscar relacionamentos mais estáveis, relacionamentos seguros, né, que vão te trazer isso, relacionamentos duradouros, previsíveis, né? Só que a gente tem que lembrar do que a Nelma falou mesmo, que é da relação terapêutica, né? Como a gente está conversando aqui primordialmente com terapeutas, a gente quer chamar muita atenção para isso. Para a atenção do terapeuta, essa conexão que ele vai ter com o paciente, né? Ok. Travou para mais alguém? Que Marísia colocou Marísia. Que travou. Travou para mais alguém? Às vezes... Só coloca pra gente saber se aconteceu com mais alguém, né, Carol? O meu você conseguiu ver, né, certinho? Eu estou vendo e te ouvindo bem. Tá. Sim. Então tá certinho. O que mais que a gente... sim, não travou. Isso, aqui também não. Tá, Marisa, então deve ter sido alguma coisa na sua conexão. Ótimo, tá ok para as meninas. Então, vamos dando uma sequência aqui, né, Carol? Sempre que travar, pode avisar, porque às vezes acontece mesmo, né? Isso. E aí, para além do abandono, o que mais que a gente pode pensar? Porque eu tô doida para entrar naquela partezinha que nós estamos querendo entrar. Vamos entrar nela, né? Por quê, né? Então vamos. Vamos entrar Afinal de contas, onde que é o ponto do novo olhar sobre as necessidades emocionais? Agora é que nós vamos, né, após essa introdução, ir no foco, no ponto central da nossa live de hoje. Porque tem uma coisa que nós queremos trazer sobre 2 modos, antes da gente entrar nos padrões parentais positivos. Vamos falar um pouquinho desses 2 modos. E além de como que é trazido isso para a criança, como que nós terapeutas podemos ficar atentas também a esses 2 modos. Então aqui a gente já começa trazendo esse olhar com essa especificação, esse nome, modo materno. O que é o modo materno, né? Que isso foi o mais legal da leitura, né, Neumann, que a gente estava fazendo, por isso que a gente está enfatizando aqui para o terapeuta. Sim. É que muitas vezes, quando a gente está atendendo o paciente, né, e a gente vem muito da TCC padrão, a gente fica naquela ansiedade, assim, de ter o resultado e de que o paciente, ele já alcance ali nas primeiras sessões, nos primeiros meses, a independência, né? Que ele consiga ter autonomia. Só que a gente deslanchar tem que ter uma certa rápido, atenção. né? Isso. Porque a gente, né, às vezes tem padrões inflexíveis, focado no resultado. Pode falar presente? Presente. Quem mais não tem, né? Quem não tem, né? Quem não tem. E isso que você está trazendo é tão importante, né, Carol? Porque o paciente, quando ele chega, e aí nós vamos conhecer a história dessa pessoa. Mas o que é chamado pelos 2 autores que escreveram sobre esse tema, né? Que é o Paul Perry e o Lockwood. Lockwood. Olha que chique. Muito chique. Mas o que eles apresentam no capítulo deles? Tem um modo materno. Então, para nós aqui que somos terapeutas, o que é importante a gente entender? Quando o paciente chega, né, Carol, que é isso que você está colocando, eu preciso entrar no modo materno. Eu, terapeuta, preciso usar o modo materno.
E eles explicam o modo materno assim. É aquele modo onde, quando eu estou diante de uma criança e essa criança chora, eu vou atender prontamente a esse choro. E eu vou procurar acalmar essa criança, afagar essa criança. E ali o foco vai ser conexão. Olha que coisa importante quando alguém chega e que eu posso oferecer-lhe conexão. Eu posso oferecer uma disponibilidade. Eu posso oferecer empatia. Por que é importante esse modo materno assumido pelo terapeuta quando ele olha para a criança que está dentro do paciente? Uhum. Porque ele traz, né? A gente não ouve muitas pessoas falarem esse termo, mas é um termo importante, né? Que é o que a gente quis trazer desse modo materno, é porque tem um outro modo, né? Sim. E a construção que eles fizeram para chegar nisso é justamente pela construção, né, da sociedade, de ativar muitas vezes esse modo paterno primeiro. Ah, então são dois modos. São dois modos, que é o modo paternal, né? Ou o modo paterno, né? E que independe do sexo. Independe do sexo, né? Eles colocam esse nome, né, Nelma? É importante a gente reforçar isso. Sim. Mas tanto a mulher quanto o homem podem assumir essa função, né? Desse modo. Sim, esse modo. Exatamente. Né? Só que o então, que caracteriza esse modo paterno? É essa experiência de incentivar muito a separação da criança. Isso. A autonomia. Deixa ela chorando lá um tempo. Isso. Ela vai se acalmar, né? Sim. Nasceu, o bebezinho já vai para o quarto separado. Não deixa ela chorar, porque ela tem que dar conta. Ela tem que dar conta dessa angústia dela, né? Desse choro. Então E aí, se a gente vai pensar em termos de nós terapeutas, assumindo, né, ativando em nós o lado, né, o nosso lado, que é chamar de modo materno ou modo paterno, o que pode significar o modo paterno? Quem que gostaria de ajudar a gente a pensar? Se o materno é aquele que acolhe, que disponibiliza-se, que se dispõe emocionalmente, que põe no colo, que ouve o choro, né? Que tem aquela conversa muito parecida com a conversa de alguém que quer aproximar. E o que pode acontecer quando o terapeuta usa esse modo, quando o paciente está chegando, ou se ele opta pelo modo paterno, que é permitir com que se chore, né? É permitir que ele dê conta dessa angústia, ele vai saber lidar com isso. O que vocês avaliam que pode acontecer quando nós, terapeutas, assumimos esse modo materno ou esse modo paterno? Coloquem pra gente se pareceu com alguma coisa. Sim, se faz sentido para vocês. Que eles colocam aqui que existe esse impulso inicial dentro da terapia, né? De que o paciente ele entre nesse funcionamento dele, né? Auto acalmar-se, né? E de ter a independência, né? Então, o que parece aí? O modo paterno, alguém dá um chute aí? Porque foi a Marcela colocou, né? Vamos suprir as necessidades do paciente. E se ele tem ele chega, Marcela, e está ali muito sofrido, né? Realmente tem problemas que o machucam muito, ele tem esquemas e modos que ele ainda não sabe lidar. O melhor para esse paciente é que eu use o modo materno, inicialmente, ou que eu use o modo paterno. É isso que é importante a gente pensar. Porque olha o que Carol colocou. Qualquer o pai ou a mãe, ele pode usar modo materno ou modo paterno. Nós, terapeutas, independente do sexo, podemos usar modo materno ou modo paterno.
Mas se nós estamos falando aqui numa live sobre as necessidades emocionais, né? Se o meu paciente chegar muito sensível, muito machucado, eu, Nelma, né, acredito que o modo materno, ou seja, permitir que ele chore, mas acompanhar esse choro, aproximar, me disponibilizar, empatizar, conectar, vai ajudar muito mais esse paciente no início. Vamos ver, a Andréa colocou, será que depende da figura a ser reparentalizada? Uai, o que você acha, Carol? Será que depende? Pode ser, pode até ser. A figura... Acho que o modo materno primeiro depois o paterno. Depois o modo paterno. Tá. Andréia, se chegar uma pessoa, então, com muita dependência, você acha que seria importante? Ou seja, depende das emoções a serem supridas? Olha, se essa pessoa vem, por exemplo, com esquema de abandono muito grande, ela sente muita tristeza, ela sente muita solidão. Então, aí a gente tem que aproximar, né? Será? Bom, não sei. O que você acha, Andréia? Eu entendi quando a Andréia colocou, né, que depende das emoções aí, faz sentido quando a gente pensa, às vezes, no esquema de fracasso, né? Que muitas vezes o paciente, ele tá precisando de um incentivo, né? Ele precisa de uma orientação. Sim. Mas ainda assim a gente precisa ter esse contato, essa conexão, né? Que é a principal função aí do modo materno, é essa conexão emocional, essa disponibilidade, mas também incentivar essa independência. Mas é interessante, né, Carol? Porque se ele chega com um fracasso, ele tem um esquema de fracasso, e ele tá bem resignado, né? Isso aí, ó, não falando que é exatamente isso. Mas se ele tá bem resignado, primeiro eu tenho que acolhê-lo, para eu entender. E ele vê que ele pode aqui, nesse espaço do processo terapêutico, falar dessa... Sim, se for segurança, aí depende, sim. Na questão do fracasso, ele precisa falar, olha, eu não consigo ter o mesmo desempenho que os meus colegas de trabalho. Eu estou sofrendo muito com isso. Eu estou pensando, inclusive, em sair desse trabalho. Eu preciso acolhê-lo. E o modo paterno vai ser naquele momento, principalmente quando ele já sabe do seu esquema e eu vou pegar na mão e dizer, olha, agora a gente precisa caminhar um pouco mais. Né? Vamos fazer os exercícios referente às estratégias cognitivas, comportamentais, para que você lute contra o seu esquema. É preciso que você lute contra o seu esquema. Né? Isso. Acho que... E não impede, em algum momento, da gente voltar no modo materno, caso haja aquele momento de maior vulnerabilidade. É o que a Andréia colocou. A gente pode ir alternando de acordo com as emoções vivenciadas, as sensações corporais, que a gente também não pode esquecer disso. Né? Sim, exato. E tendo como base aí o modo materno e o modo paterno, o que a gente pode pensar sobre o que são os 7 padrões parentais positivos? Que é isso que eles surgiram. Falar aqui hoje. Sim. Se a gente, né, fala em modo materno, modo paterno. Né? Vamos esperar alguém falar. Sim. Obrigada, Andréia. Obrigada. E gostei muito também da forma como você foi colocando, né, a sua participação. Porque o importante é isso, gente. A gente ter a chance de pensar juntos, né? Da gente compartilhar o que a gente está buscando estudar, experimenta no consultório, que isso também é importante. A gente vai, estuda nos livros, mas e minha prática clínica? Como é que eu penso a minha prática clínica com isso? E falando nisso, né?
Vamos lá. O que são os 7 padrões? 7 já é um número cabalístico. Como é que eles surgiram, né? Então, assim, Sim, sim. como a gente viu, né? Primeiro vieram os esquemas iniciais desadaptativos, eles viram esses padrões aí prejudiciais, né? E tem um ponto importante que a gente acabou não mencionando aqui, é que no estudo, foi feito um estudo com 175 adolescentes para identificar essa correlação do estilo parental, né? Dessa parentalidade mais prejudicial, como que esses adolescentes percebiam os seus pais e a correlação desse estilo com a presença dos esquemas, os desadaptativos, os AGEs, e também com os traços, na verdade, de personalidade do Big Five. De personalidade. Né? Sim. E o que eles observaram é que o neuroticismo, que é esse estado aí de afetividade mais negativa, né, essa emocionalidade mais ativada, ela está muito correlacionada, né, com a ativação dos esquemas. E que também esses padrões parentais aí de rejeição, de pais muito ansiosos, contribuem, então, para a formação dos esquemas. Então, a proposta de trazer os 7 padrões parentais é justamente para a gente pensar, né, e ter essa ferramenta do como, então, que eu, terapeuta, vou atender a necessidade emocional do meu paciente ali no meu consultório, né? Então, a gente tem 7 padrões. Só se debruçou depois que... Primeiro debruçou sobre o que estava disfuncional, né, Carol? Isso. Não havendo nutrição, sim. E agora, de um tempo para cá, volta-se o olhar para... Olha, nós precisamos olhar para esses padrões parentais positivos. Saudades também, Kate. Kate, obrigada. Linda também. E aí nós precisamos ver quais são esses 7 padrões, né, Carol? Isso. Que é respondendo, então, essa pergunta, né? Qual que é a melhor forma da gente fornecer e promover a experiência emocional corretiva, né, de cura, entre aspas, né, dos esquemas da terapia. Então, esses padrões parentais positivos, eles são a postura que o terapeuta ele vai adotar em relação aos seus pacientes. E também foi desenvolvido com base nos relatos, né, dos pacientes que tinham que tinham os esquemas iniciais adaptativos. Então, pacientes que tinham apego seguro, que sentiam que tinham sucesso, que foram incentivados à sua autonomia. Qual que era a característica desses pais, né? Então, o primeiro é o afeto e o amor incondicional. Né? Inclusive foi o que a Marísia falou do amor, né? Sim. Então é o primeiríssimo. Já começa bem, né? Essa nutrição emocional, esse amor incondicional. Né? O afeto. E o que vem a ser isso, hein, meus queridos? O que vocês entendem que é o amor incondicional? Qual que é a importância dessa nutrição emocional? Vamos ver. Quando eu preciso expressar o afeto, eu preciso buscar ali, naquele momento, o que é olhar para aquela criança, né? E ver a possibilidade de adotá-la em meu coração. Isso numa questão de mãe. Numa questão de terapeuta. Esse paciente que chega, eu também vou adotá-lo no meu coração. Eu vou dizer um sim para você. Porque isso é muito importante quando o paciente nos procura, que a gente dê uma olhada e fala assim, é isso. Eu quero atender você. Como você é. Sem julgamento. Então, o amor condicional mesmo que haja erros, eu não vou julgá-lo, né? Isso, exatamente. A Andréia colocou uma participação ali, mas como eu estava falando, isso, emoções básicas são importantíssimas, exatamente, né? E o que a gente precisa pensar? Essa disponibilidade que o terapeuta do esquema
no seu ponto ideal, né, ele se coloca disponível emocionalmente para acolher, né, esse paciente, para convidá-lo a estar junto com. Exatamente. E aonde eu vou ali aceitá-lo em todas as suas características, tal como ele é, e vou ajudá-lo naquilo que não está funcional, para que ele fique bem, para que ele fique mais saudável, né? Então, uma das coisas que a gente precisa como terapeuta, porque o estilo do terapeuta do esquema é a postura de reparentalização parental limitada. E para fazer essa reparação, nós vamos precisar desses 7 padrões parentais positivos. E aí a gente já começa com o amor incondicional e com a nutrição emocional, né? Sim. E que a Marcela, que trabalha com crianças... sim. Pode falar, Carol. Não, perdi aqui. Desculpa. Você estava falando do amor incondicional e foi interessante que a Marisa ela acabou colocando isso, né? Que isso seria bom para o esquema de defectividade, nessa postura não crítica. Sim. É que realmente tem que ser algo genuíno. Então a gente tem que estar trabalhado nos nossos esquemas. A gente tem que fazer uma supervisão. Por quê? Porque o paciente ele sente, né? Ele sente que a gente aceita ele como ele é, né? Agora, se eu tenho alguma postura julgadora, né? Se eu tenho uma postura crítica ali por trás, provavelmente eu vou ter uma dificuldade em atender essa necessidade do meu paciente, né? E aí você está falando para a gente de um segundo padrão parental, que é a espontaneidade, autenticidade, genuinidade, né? E ser genuíno, meus queridos, é fácil? É tranquilo? Ou a gente precisa se preparar, precisa treinar? Prestar atenção nas ativações da relação terapêutica. Exatamente. É tudo de bom essa sua resposta, viu? Ei, Joana! Seja bem-vinda, minha querida. Então, quando a Andréia coloca, né? Eu vou ali... Quais são as emoções que estão ali no corpo? E eu posso pedir isso para o meu paciente. Quais são as emoções que você experimenta agora? Quais são as sensações corporais? E a Andréia está nos dando ali um mapa maravilhoso. Eu vou navegar ali no mar de emoções. Porque na terapia de esquema eu preciso do meu paciente ativado, né? Para que eu consiga trabalhar. Ok. Nossa, foi ótima a sua colaboração, viu, Andrei? E fica a pergunta, esse segundo padrão parental positivo, que é da abertura emocional e da espontaneidade, é importante a gente treinar como terapeutas, ou isso vem assim, suave, e eu vou empregar? Ou... o terapeuta tendo esse traço de personalidade chamado amabilidade, mesmo assim ele ainda precisa treinar? Externalizar. Exatamente. Provavelmente. Né? Porque dependendo do esquema que ele tem, não vai estar tão expressivo, né? A espontaneidade, ela não vai estar tão... Né? Conseguir brincar ali, trazer leveza para a sessão, né? Então, dependendo ali do esquema que o paciente tem. Ele fica muito contido, então a gente tem que levar isso para a sessão, a gente tem que tentar, né? Exatamente. Sim. A gente vai se esforçando enquanto terapeuta, porque pede que nós nos conectemos e que a gente esteja ali, olha, atento ao que o meu paciente precisa. Isso, André, precisa de treino pela dificuldade, às vezes, que se tem de acessar. É muito importante a gente pensar que não basta eu ter um traço da personalidade que seja favorável a isso, por exemplo, como a amabilidade, né? Ou a extroversão. É preciso sim passar por treinamentos para que a gente possa oferecer o melhor para o nosso paciente. Sim. A Marta está colocando, a nossa terapia e supervisão precisa estar em dia. É verdade.
Não Essa tem que é a mágica, não. É a muito mágica treinamento. Então vamos lá Exatamente. para o Qual terceiro, seria um então, que são terceiro? 7. Seria então esse Esse é apoio, maravilhoso também. né? O Aham, apoio e o suporte à autonomia. Então vejam, inclusive, é que está um isso, pouquinho na ordem, né, dos modos que a gente conversou anteriormente. Então, primeiro veio isso. esse modo Uhum. maternal, e agora Sim, começa a vir o paternal, que é de dar esse suporte e você mostrar sim. para o seu paciente que você percebe que ele tem capacidade, né? Que é outra coisa que tem que vir Uhum. de uma maneira muito genuína, né? Você consegue ver que ele é capaz, né? Você Isso, consegue transmitir isso para sim. ele. Você dá esse incentivo, você dá Aham. esse apoio, você tá ali para poder incentivá-lo, né? E olha que legal, né, Carol? Uma boa mãe, um bom pai, precisa conhecer as potencialidades, os É, recursos. exatamente. E aí eu vou buscar esse recurso e falar: eu vejo o seu recurso, eu acredito no seu recurso. Né? Exatamente. Vai fazer. Eu acredito em você. Eu acredito que você é capaz de fazer isso. Né? E tem que estar muito conectado, né, Nelma? Porque olha só, muitas vezes a gente Muito. acredita muito no nosso paciente, mas ele está com muito medo. E se eu não Sim. me conecto com esse medo, eu fico lá falando com ele, não vai, vai. Né? Uhum. Muitas vezes é o que os pais fazem, vai, mas você consegue, mas por que você não conseguiu? Então a Sim. gente tem que conseguir Sim. diferenciar esse apoio à autonomia. Né? Porque eu dou Isso. apoio, Sim. eu dou suporte, mas ao mesmo Aham. tempo eu também Isso. faço essa conexão, às vezes que tem um Uhum. medo ali que está muito mais forte, né? Do que Isso. do que ele não acreditar que ele é capaz, né? E se eu faço essa conexão e ao mesmo Sim. tempo eu incentivo, Uhum. a gente Sim. junta, inclusive, dois padrões aí, duas Uhum. posturas positivas para que o paciente ele vá, Sim. né? Que ele consiga desenvolver essa autonomia, né? Agora, é interessante, né, Carol? Eu preciso olhar para o meu paciente. Da mesma forma que uma mãe ou um pai olha para o seu filho, olha, eu coloco o meu olhar sobre aquela pessoa, sobre o meu paciente. Eu preciso ali acreditar e buscar quais são os recursos. Se ele não souber, quando ele sabe, É, já fica mais facilitado. Mas se ele não é, souber, eu preciso ajudá-lo. Não é? sim, exato. Temos um quarto padrão? Temos um quarto padrão, que é da concessão da autonomia, né? Que é Ah, diferente aí, né? A gente tem desses dois nomes de autonomia, mas um é você estar ali dando esse sim. suporte e o outro é você Isso. conceder. É você realmente Uhum. fazer com que o seu paciente, ou se você é um pai, faça com que o seu Sim. filho identifique e sinta que ele é o próprio autor da história dele, Sim. né? Que ele tem essa Uhum. permissão, que ele consegue exercer essa Sim. autonomia, né? Que eu diria aí é quando Exatamente. ele realmente internaliza ali essa Uhum. autoeficácia, né? Quando ele acredita que ele consegue fazer e Sim. que é ele quem está no Sim. comando disso, né? É. E é como está sendo colocado aqui, é a validação no olhar, né? É, Eu ofereço a você, eu vejo e acredito no anterior, e agora eu ofereço a você a possibilidade de você ter a liberdade de escolher ser autor da sua própria história, ser senhor da sua história. Muito bom, muito bom. isso mesmo. E isso na terapia é fundamental, que a gente permita que o paciente também escolha os seus caminhos. Exato, Né? Não somos exatamente. nós que vamos escolher, nós vamos estar lado a lado, caminhando lado a lado e olhando de frente em alguns momentos, não, em vários É, momentos, né? sim. O olho no olho, mas permitindo que ele faça as escolhas. Ok. E eu vejo assim Temos. Uhum. que isso Pode às falar, minha vezes pode querida. vir Vou na tomar uma aguinha. terapia, né? Tanto como em forma de alta
ou nem de alta, assim, mas Sim. desse processo de dar alta para o paciente, mas também de checar com ele algumas decisões que, sim. que a princípio a gente fica com receio, né? Às vezes eu falo para o meu paciente, estou preocupada. Compartilho minha preocupação, mas cheque. Mas como é que tá aí? Você quer tentar sozinho? Você dá conta? Sim. Quando ele fala, não, quero tentar, Carol, deixa eu fazer, então tá, então vai. Confio, você falou que você vai comandar, então vai. Então é muito importante a gente deixar essa escolha, né? É isso assim que eu vejo na terapia, que a gente está concedendo autonomia. Eu tenho as minhas questões, né? Como os pais vão ter, eles vão ficar preocupados, mas eles vão saber a hora que, né? O filho tem que sair de casa, né? Que o filho tem que se arriscar, né? Sim. Isso que a Marta está colocando aqui, né? Que o paciente escolha e se responsabilize. E sabe, Marta, é a gente poder dizer para o paciente, faça a sua escolha e eu estou com você. Né? Isso é muito importante, porque é isso. A gente sabe que quando nós escolhemos, nós temos que nos responsabilizar. Mas às vezes é algo ainda difícil para ele. E quando eu digo, eu estou com você, eu estou dando aquele reforço positivo que ele precisa para fazer a escolha e sentir também ainda que é capaz de fazer essa escolha. Não é? Isso mesmo. E que aí puxa um gancho, inclusive, para o quinto padrão parental. Ótimo. Né? Que é a confiabilidade. Então, assim, esse exemplo foi perfeito, porque ele é realmente assim, eu estou presente, eu estou aqui. Né? Eu confio em você. Se você precisar de suporte, estou aqui. Se você precisar de orientação, eu estou aqui, mas vai. Né? Essa é a hora que a gente realmente consegue mostrar, né, que a gente está do lado dele, que a gente confia. Né? Sim. É muito lindo, como que um vai puxando o outro, né? Confiáveis. O terapeuta precisa ser essa figura confiável, né? Porque apego seguro, quando a gente fala de padrão parental positivo e confiabilidade, significa, olha, eu estou presente aqui com você de forma confiável. Eu estou aqui com você. Porque isso também pede autenticidade, né? Mas eu vou fornecer uma orientação, oferecer um suporte, mas ele passa a ver a mim inicialmente como uma figura de apego seguro e usar como modelo para ele ir tomando as suas decisões e as suas caminhadas. Se a gente faz isso com um filho, uma criança que é pequena, né? Yang sempre coloca, olha, temos que ser bons pais e boas mães. E isso faz parte de o que a gente está trazendo. É um dos padrões parentais positivos, que é importantíssimo do terapeuta adotar como uma postura para a reparação parental limitada. Não é? Mas além disso, o que mais que nós temos, Carol? Nós temos aí o sexto, que é o valor intrínseco. Né? Sim. O que significa essa valorização intrínseca aí? E que a gente... É isso, um vai puxando o outro, um vai enfatizando, né, o funcionamento do outro, mas aqui é quando o terapeuta ele consegue dar essa orientação na busca daquilo que o paciente mais valoriza, né? O que ele realmente valoriza, o que é realmente importante para ele, né? O que é realmente significativo, né? Com relação aos seus objetivos, suas metas. Que ele Ei, Mariana, boa noite. Estou só cumprimentando a Mariana, que ela entrou. Seja bem-vinda. Foi chegando mais gente aqui. A Mariana, Marina. Até te cortei, desculpa, Carol. Não. Mas eu acho que o que você está trazendo... a gente gosta de receber bem mineirinhos, assim, desse jeitinho. É muito importante isso que você está colocando, porque nós precisamos ali instilar isso, né? O respeito por si mesmo, o respeito pelo outro, ele ser inteiro com ele, inteiro com as pessoas.
Isso é muito importante, ser fiel a si mesmo, conhecer o que é importante para ele, quais são os seus interesses, né? Quais são suas habilidades, e que ele quer trazer isso como referência para os seus comportamentos, para suas escolhas. A questão do valor, ela é fundamental, né? Para pautar ali como referência para determinadas escolhas que nós fazemos na vida. Então, isso me remete a pensar que para o terapeuta também tem que estar muito claro quais são os valores primordiais para mim. Exatamente. Aonde que eu me pauto para fazer minhas escolhas como terapeuta? Porque nós duas, né, Carol? E as meninas e os meninos que estão aqui, que mineiro chama todo mundo de menino, nós estamos sempre em alguma situação dentro do consultório, ou fora do consultório, e a gente se coloca inteiro nisso, e temos que ter claros os nossos valores, os nossos princípios, porque eles também vão ajudar que a gente, no dia a dia do consultório, possa tomar decisões. Sim. Nós somos livres de valores, não devemos usá-los para fazer julgamentos, mas a gente também precisa de ter clareza sobre os nossos valores, né? Muito bom. Que inclusive vai fazer parte do nosso adulto saudável, né? Uma das nossas facetas aí. Nós, enquanto terapeutas, identificarmos que às vezes é importante sim atender determinado paciente em determinado momento, né? Ainda que estejamos muito cansados, mas se é um valor, né, para nós atendermos ao nosso paciente, a gente estar ali presente, a gente ser essa pessoa, essa figura de confiança, de estabilidade. Então, quando a gente tem isso muito claro, a gente faz isso com o maior prazer. Sim. Né? Sim, é verdade. E vamos para o 7º. Para a gente quase encerrar, é a confiança e a competência. Como diz o Ricardo Weiner, não menos importante. Não menos mesmo. É a confiança e a competência, né? Nós seremos ali e somos os principais modelos ali para o paciente disso, né? Sim. De que a gente né? Que a gente transmite essa confiança, esse senso de competência, né? Nos atendimentos. Como um bom pai e uma boa mãe, né? Isso. Ei, Flavinha. Flavinha, demorou, mas chegou. Isso. E a gente precisa, né? Colocar sempre para nós. Se eu preciso ser e parecer confiante, isso também não é só um traço. Por exemplo, a conscienciosidade, um traço da personalidade. Eu também preciso me preparar para isso. Né? Eu me lembro que o Samitiba, que já é falecido, né, o psiquiatra, ele falava, não basta ser pai, tem que se preparar. E eu me lembrei muito quando eu estava lendo isso, porque é exatamente isso. Não basta querer ser terapeuta, precisa preparar-se, né? Precisa entender o que é ser um bom, na terapia do esquema, o que é ser um bom pai, ser uma boa mãe, desenvolver todos esses padrões parentais. Tá? Então, ser terapeuta do esquema dá um trabalhão, né? Dá sim, a gente faz um investimento. E é nisso que a gente se dispõe emocionalmente. Porque para o Yang a maior tarefa que uma pessoa pode ter é ser um pai e ser uma mãe. Porque é uma tarefa. Então, ser um terapeuta também é uma tarefa. Isso. E se preparar emocionalmente. Para dar conta de perceber as ativações. Isso mesmo. Muito bom. E por isso, Andréia, quando eu percebo que pode ser na minha autorreflexão, ou numa autoprática, ou na minha terapia pessoal, ou em uma supervisão, eu vou ali, né, amadurecendo como terapeuta. Sim. E aí, o que vocês acharam dessas 7, número cabalístico, como eu já disse, dos 7 padrões positivos
Estão Quem já animados para se prepararem conhecia, cada vez mais? Quem já já, conhece e já quem já conhecia, né? conhecia, para quem foi novidade, os modos, né? Materno e Isso. O modo paterno aí, paterno, isso. né? E essas Porque vem, expressões? Uhum. eles vêm Ah, assim, eu muito achei muito, obrigada, minha querida. Andreia, né? Maravilhosa. Uhum. Não, mora num lugarzinho especial no meu coração, essa menina, gente, essa É, mineirinha. muito fofa. Ah, que E bom, aí, o que Andreia, que para obrigada, viu? vocês foi isso? O privilégio é nosso ter Ter você você. aqui conosco, né? Flavinha não tem Chegou atrasada, problema, mas mas chegou. chegou, isso é o que Sabe por quê, importa. Flavinha? É o mineiro que não perde o trem. Você chegou, está sendo bem-vinda. E a gente Ah, e vai mora no deixar coração salva também de também, né? alguém. Sim, sim. Ah, é, é Crísia, a Crícia, Crícia Crícia, pergunta. Crícia, Crícia, Crícia. né? Isso. Vai ficar gravada. A gente vai deixar Uhum, salva assim para sim. quem chegou no finalzinho. Eu Ah, cheguei no Patrícia, amém. mas o amém é assim seja. A Marta agradecendo pelas atualizações. Ai, cheia de saudade também. Obrigada. Está agradecendo a Andréia, né? Por ter recebido um carinho. Keidinha A também. Keide já sabia, mas ficou mais claro. Muito Teremos outra quando? obrigada. Mês que vem! Outubro! Teremos mais uma. Sim, e queremos vocês aqui conosco, né? Porque nós gostamos de receber os nossos amigos e colegas. Porque eu e Sim. a Carol acreditamos muito que aquilo que a gente estuda, a gente gosta de compartilhar. É nosso isso, É. né? Nós gostamos de sempre ouvir vocês também. E as contribuições hoje, eu quero agradecer, é só gratidão. Nossa, Também. maravilhosas as contribuições. É porque Oba, né? Eu vocês que também acho. complementam nossos estudos, né? Porque acaba que a Isso, gente isso. tenta, estuda ali, nós duas juntas, e a gente fala assim, vamos dividir isso com o pessoal, né? Esse modo paterno Sim, e materno a sim. gente achou muito interessante, né? Ah, Roberta, É, coração para você também. então, quando vocês participam aqui é que faz assim, toda a diferença mesmo, né? Sim, sim. Foi muito bom ter todos vocês, alunos, supervisionados, colegas, né? Muito Obrigada, minha obrigada, querida. Você pessoal. também é uma referência para nós. Keide está dirigindo e escutando. Amor, eu também amei ter você aqui. E deixamos aí um gostinho, tá? Em outubro estaremos de volta com mais uma Volta. live. E queremos muito ter vocês novamente. E Ok, se minhas vocês tiverem queridas? sugestão também, se vocês quiserem Pode. trazer sugestões, vamos conversar mais sobre isso, vamos Sim, discutir sobre isso. pode. Toda sugestão é muito bem-vinda, fiquem à vontade aí para mandar Sempre. no Sim, meu sim. Instagram, no Instagram da Delminha, né? Que Isso. Pode mandar. Estamos abertas às sugestões. a gente vai Isso. deixar aqui marcado na agenda uma Mas, vez aqui no mês, né? isso. Mas estaremos sempre também com algo para trazer, né? Então, a gente Algo aceita novo. sugestões, estamos preparando alguma coisa. Minhas queridas, Um beijo, um né? beijo bem carinhoso para todo mundo. Muito obrigada a todos. E minha querida Carol, muito obrigada, Eu que parceira e amiga de agradeço. tantas coisas ao longo da Sempre vida. aprendendo. Eu Um beijo também. também, viu? Um beijo. Até, meus Até a queridos. próxima. Tchau, tchau.